Olá, gente. Hoje vai começar a parte teórica. E por que que o Seja resolveu fazer um curso com esta parte teórica? Vocês já leram Joana? Quem já leu aqui Joana, levanta a mão, gente, para eu saber. Porque todo mundo já está familiarizado que a Joana é muito louca, escreve coisas esquisitas, entendeu? E ela pega conceitos e não explica, né? Aí você fica boiando na maionese. Né? A primeira vez que eu ouvi ela falar que o espírito era o self, eu falei, gente, essa mulher é muito louca. Só pode ser, né? Porque self é o eu mesmo, então só pode ser o espírito, só pode ser ele mesmo. Até você entender que focinho de porco não é tomada, né? É um passo. Sombra, então, foi a minha pior palavra. Porque o que é sombra, gente? Sombra pode ser a sombra, e a sombra que a Joana usa é outra coisa. Aí você fala, e aonde ele explica isso? Pois é, filhão, ela não explica, entendeu? Ela quer que você frite nos infernos, procurando que raio que ela está falando. Então, o Seja, pela misericórdia do Senhor, entendeu? Resgatou os espíritos umbralinos, que somos nós, psicólogos, né? E botou aqui para falar assim, minha filha, fala com um troço que funcione. E a gente está aqui hoje para começar a iniciar. Por que que Joana começa a escrever dentro da psicologia? Para a gente fazer um paralelo e não ficar tudo muito perdido, tá? Vamos fazer aqui um flashback. Né? Kardec, lá, 1800 e tua avó muito virgem, né? Escrevendo lá aqueles livros, aquelas coisas, recebendo sei lá o quê, né? Não tinha palavras para ele explicar certas coisas. Essas palavras só foram vir, que é meio mais ou menos contemporâneo, Kardec, né, desencarna, vem quem? Vem amigo Freud, e Freud, ele lança uma palavra que, né, mudou a vida da nossa vida, que foi o tal do inconsciente. E quando ele descobriu esta bagaça do inconsciente, aí a coisa começou a ficar complicada. E o buraco começou a adentrar, e aí surgiram mais nomes, e aí vem Jung, que foi aquilo que eu falei para vocês, que era um aluno, né, de Freud, um aluno, seus 30 e poucos anos, lindo, gente, maravilhoso, um deuso, tá? Lindo mesmo, de verdade. Né? Não, Márcia? Márcia sabe que a gente casava com ele se a gente não fosse casada, que eu sou solteira ainda. E se ele estivesse vivo. Entendeu? Meu caso com ele até morto, até no caixão, que tão maravilhoso. Entendeu? Agora, o problema dele é que ele, né, as mulheres ficavam babando o ovo dele, né, ficaram loucas, né, porque o cara é bonito. Fala da sua cabeça, você casa com ele, né? Imagina só, mulheres, um homem que entende você. Lá, todo mundo riu, por quê? É o nosso sonho de consumo, né? É o sonho de realização de qualquer mulher, né? E esse era Jung maravilhoso. Então, né, ele começou a dar nome para os bois. E a Joana, que não é boba nem nada, pegou esse gancho e veio pegando os nomes que ele atribuiu para as coisas que estão dentro do espiritismo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso há muito tempo, né, há anos aqui, teve a gente tem uma grafia no Livro dos Espíritos, que é espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. Isso dá uma confusão na tua cabeça, porque se você for ler a parte do espírito com E minúsculo, quem é ele? Entendeu? É a pergunta que você faz. Que raio é esse negócio? E depois esse espírito com E maiúsculo, ele brota do nada, numa pergunta aleatória. Você já leu o que é espírito, matéria e Deus? Aí tem um capítulo que é os espíritos. Aí tem um asterisco na pergunta dizendo, esse espírito se refere ao espírito com E minúsculo que ganhou individualização e virou espírito com E maiúsculo. Você fala, obrigado, filhão. Né? Muito obrigado, você já fala estranho, já fala difícil, numa época que eu nem era vivo ainda, né? E eu tenho que ainda entender essa grafia maluca. Aí Joana sacou isso e falou, gente, vamos mudar o nome aos bois para a coisa ficar redonda. E aí ela começa. O que o Espiritismo fala para a gente? Que, assim, quem nunca ouviu o Espiritismo, se ouvir isso hoje, vai entender, meu bem, mel na chupeta, tá? O que Kardec traz para a gente? Ele traz para a gente o seguinte. Primeira coisa, eu estou no escuro, não estou, gente? Isso. Onde acende a luz? Eu vou até lá. Vamos embora. Gente, eu vou escrever daqui para baixo, tá bom? Daqui para baixo. Vamos lá, acaba com a seta aqui, bota a seta aqui, tá bom, gente? Perfeito, né? Deixa eu fazer aqui um negócio aqui, porque eu sou meio loura e eu posso escrever além, né? Vamos lá.
Então, primeiro, 3 coisas que o Espiritismo fala que é básico. Você, como uma pessoa espírita, você tem que saber deste negócio, tá? Senão eu te conto para você que você não é espírita, você é Ralph espírita, tá? Pela metade. Primeiro, quando você lê o livro, a primeira parte do livro dos Espíritos, você vai ver um negocinho assim, ó. Deus criou o Espírito com E minúsculo. Eu vou explicar do meu jeito, porque pelo livro dos Espíritos é muito complicado. Esta bagaça, que é você, pode ser chamada também de mônada divina. Por que mônada divina? É como se você fosse literalmente, tá? Um pedaço da divindade. Só que como a divindade é infinita, nós não somos uma doutrina panteísta. Então, se você somar todos os pedaços, não dá o tamanho de Deus. Deus, ele fica se despedaçando, mas ele é infinito, tá, meu bem? Ele nunca vai acabar de se despedaçar. E você é o pedaço. Foi? Tá vendo, gente? É básico para a gente começar a entender. Vamos lá. Esse trocinho aqui, esta mônada, quando ela sai ali do forno, né? Deus estava fazendo nada, resolveu dar uma criada, pum, lançou a mônada, né? Como é que vem a mônada, gente? A mônada vem sem noção. Ela é completamente sem noção. Isso significa dizer que ela é simples e ignorante. Kardec podia ter escrito sem noção, que a gente já está entendendo, né? Mas, enfim, ela não tem noção de nada. Ela tem que começar a desenvolver todas as qualidades que ela traz em latência, ou seja, estão lá, mas ela não sabe. Ela tem que começar a botar para fora. O primeiro lugar que ela bota para fora aqui para a gente é no reino mineral. Então, ela vai ser o quê, gente? Vai ser a preda, né? Vai ser a terra. Não sei o que ela vai ser, porque eu não estudo essas áreas aqui das exóticas, tá? Ela vai ser lá os minerais. Evoluindo e fazendo toda a sua coligações, e não sei como ela evolui, que eu não me lembro quando eu fui uma preda, tá, gente? Vamos lá. Você vai passar para o reino vegetal. Exatamente. E você vai acumulando, gente. Isso é tipo bônus, tá? É tipo aquele negócio que você gosta de fazer o quê? Milhagem no cartão, né? Quanto mais você vai comprando, mais você vai ganhando o quê? Dívida, não, milhas, né? Para você poder fazer o quê? Poder viajar no final do ano com a família. Exatamente, é a mesma coisa, gente. Você vai acumulando milhas, você vai acumulando pontinhos. Quando você se torna uma flor, tudo de bom, maravilha, um vegetal legal, sei lá, um brócolis, né, maneiro, né? Alface robusta, não sei que tipo de vegetal. Você entra para o reino animal. Aí você começa, amigo. A ameba, todo mundo aqui já foi ameba. Por isso que você tem uma reminiscência de vidas passadas da sua época de ameba. Todo domingo de noite. Dá uma amebada, não dá, gente? Se você for na praia, você tem plena certeza que você tem isso. Aí você dá aquela sentada no sofá, que até o Faustão fica legal, né? Que é uma maravilha. Enfim, quando você for um cachorro lindo... gente, detalhe, né? Do animal, você tem o quê? O que o animal não tem pra gente aqui, tá? Ele não tem... Exatamente, ele não tem consciência. Por que ele não tem consciência? Alguém já viu algum cachorro saber que ele é ele? Ele sabe que quando você grita o nome dele, ele tem que vir. Mas ele não conscientiza. Caraca, eu sou um cão. Eu mostrei ele no espelho e ele se reconheceu. Graças a Deus. Agora ele passa em frente ao espelho e faz assim? Ótimo. Então o cachorro dela já está aqui no meio termo, tá, gente? Para o reino hominal. Tá? A minha cachorra ainda não. Minha cachorra, ela aprendeu a conviver com outro cachorro que só vive dentro do meu quarto. Que é igual a ela. Isso é muito estranho. Mas ela faz isso. Enfim, quando você encarna no reino nominal, que porcaria que você ganha, filha. Agora começou o teu problema, entendeu? Agora bota aí a mão para cima, entendeu? Agora, se você tiver algum problema, não bota não, que Jesus puxa, você desencarna no centro espírita. Olha só, por que começa o seu problema? Porque aqui, cara pálida, você ganha uma coisinha chamada consciência. O que é consciência? Você passa a ter uma noção de eu. E aí Kardec, para explicar isto, disse que isto significava espírito com letra maiúscula. Ó. Kardec é espertão, né, gente? E eu estou sem... Minha mãe me mata? Por quê, gente? Ela devia estar feliz da vida, que eu estou fazendo parte do programa dela. Que nem tô ali falando, né? Mas, enfim. Mas vamos lá, gente. Então, foi... Mel na chupeta. Não tem mais dificuldade. Quando você estiver lendo o livro dos Espíritos e aparecer espírito com E minúsculo,
Você sabe que Kardec está falando da sua mônada divina, do Deus que está dentro de você. E quando ele fala de espírito que é maiúsculo, é essa mônada divina que ganhou o quê? Consciência, exatamente. E aí começa o seu problema. Por quê? Porque ganhar consciência é ganhar uma coisinha chamada, não posso escrever para baixo aqui, vontade. E aí, meu bem, será que você sabe por que você tem vontade de fazer as coisas? Não, né? Por exemplo, quando você... Mulheres. Olá, é para eu mudar? Não, né? Tudo bem? Então fique à vontade. Né? Mulheres, quando vocês estão na TPM e vocês querem comer uma caixa inteira de bombom, vocês sabem por que vocês querem comer? Por que raio a TPM faz você querer matar um ser humano? Né? Pergunta que você se faz, né, gente? Caso você tenha matado alguém, né, na TPM. Por que a tristeza faz você, às vezes, parar de comer? Por que a ansiedade faz você se balançar? E por que certas situações fazem você ficar ansioso e, às vezes, o seu irmão pleno? Né? Você ri, gente. Meu irmão, ele para morrer vão ser 3 dias. Ele é tão calmo, gente, é tão parado na dele, que para morrer são 3 dias. Ele vai ter que ainda morrer encostado para avisar. Gente, já estou indo. E aí, desse indo, são 3 dias. Entendeu? Enfim, foi isso aqui? Vou continuar a segunda parte, tá? Agora eu vou apagar. Guarda na mente isso aqui, tá, gente? Guardou na mente? Apaguei. Beleza. E aí, o que Kardec continua falando? Que essa mônada, ela vai evoluindo, certo? Ela vai adquirindo lá, que eu falei para vocês, as suas milhagens, os seus bônus, né? Os seus aprendizados. Beleza. E onde ela guarda isto? Isso num bolsinho que ela tem aqui? Não, gente, não é num bolsinho, tá? Vamos lá. Ela vai guardando isso nela, tá? E conforme ela vai adquirindo essa mutabilidade, essas mudanças, ela vai irradiando, tá? Irradiando aquilo que é característica dela. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar aqui, porque eu não sou de exóticos, eu não tenho bons exemplos para isso. Mas eu pensarei. Já sei. Todo mundo aqui foi da época da TV de tubo, né, gente? Aquela TV linda que você ligava e ela tinha uma imagem. Né? Quando a TV fez um upgrade, que ela se tornou TV com letra maiúscula, o que aconteceu? Hoje você liga a TV de plasma, TV de LED, a TV de Travels, tá? Você liga a sua TV de Travels, que eu não sei o nome, e você consegue ver se a atriz fez a sobrancelha ou não. Exatamente. E isso é um processo evolutivo. Então, perceba, a TV de tubo, ela irradia. Tá? A TV de Travels, ela super irradia. Tá? Que eu não sei falar o que ela super irradia. Então, olha só. Isso para a gente vai ser o seguinte, quando a sua mônada, né, você espírito, vai adquirindo conhecimento, você irradia em volta de você o que Kardec chamou de perispírito. Perispírito, essa palavra estranha, vem de perisperma, vem daquilo que envolve o espírito. É a primeira energia que envolve. E ele chamou isso aqui de corpo sutil. Tá? Então, quando você morrer, amigo, quem será você? Esta bola, você será esse ovo estalado, sim? Será você isso, e você vai irradiar tudo que você aprendeu. Por isso que as pessoas no Espiritismo falam, o espírito trevoso. Pergunta para a Iraci, gente, que ela tem um canal ligado ali na TV Astral, né? Pergunta para ela qual é a diferença dela ver um ser umbralino e um ser de luz. O próprio nome já diz, né? Luz. Por que espírito iluminado irradia luz? Porque a palavra luz, ela vem de sabedoria. Então, Lúcifer, para você parar de ter medo tinhoso, não tem nada a ver, tá? Com capeta, né, com demônio, nada a ver, anjo caído, não, meu amigo, não. Lúcifer vem do que é lucificável, do que é conhecido, tá? E Lúcifer, ele é essa consciência. A partir do momento que o homem tem consciência, ele pode se desvirtuar da lei divina. E por isso que quando você é um Lúcifer que se desvirtua da lei divina, um anjo caído, você é quem? Um capetinha, tá? Você é aquele filho capeta do Senhor.
Então, vamos lá. Esse aqui é o seu corpo sutil. No seu corpo sutil estão arquivados, né? Vou colocar aqui assim, existem arquivos. Por que existem arquivos? Porque ele é a primeira irradiação, tá? Que a sua mônada vai ter, tá? Aqui. E ela vai dar forma para o seu espírito. Por isso que quando você vê Joana, você não vê um ovo, né, instalado, ela diz, eu sou Joana. Você vê isso, maravilhosa, né? Linda, gente. Ela é bonita, né? Ô, mulher bonita. Então, você vê Joana, ela parece bonitinha, mas você não vê Joana assim, não, gente. Às vezes você vê ela grande, às vezes você vê ela embaçada, você dá, né? Mas, enfim. Esse perispírito tem arquivado as coisas aqui. Se você é uma pessoa que gosta de Iraci, se você é uma pessoa que já segue Iraci há muito tempo, né, segue assim, né, que já passou aqui, né, por poucas e boas, já está até cansada da Iraci, você vai ver que a Iraci, todo o tratamento de cura, ela fala assim, porque o espírito vem com uma bagagenzinha. Ah lá, tá até rindo, porque é isso mesmo, né? Essa bagagenzinha é gravada nas placas profundas do perispírito. Você fica, onde, senhora? Tá? Onde, senhora? Aqui, tá? É o seu perispírito. E aí, quando você encarna, você ganha um envelope, que é o seu corpo físico, material, que é reflexo do seu perispírito. Então, amigo, preste atenção que isso aqui já é o quê? Isso aqui já é cola para você para o ano inteiro. Se você é uma mônada perturbada, como é que está o teu perispírito, amigo? Fala comigo, fala alto. Obrigada, porque essa é a minha primeira aula, então estou com fogo todo. Perturbado, vamos embora. E como é que vai ser o seu corpo físico? Vai ser linda, maravilhosa, magnífica. Que a não entendeu. Vamos de novo, gente. A amiga não entendeu. Que a não entendeu. Exatamente. Se a pessoa está perturbada, tá aqui, ó, negativo. Perispírito negativo. O corpo só pode ser o quê? Exatamente, negativo, né, gente? Só pode ser uma coisa horrorosa. Então, assim, o seu corpo ele é reflexo direto da sua mente. É por isso que Joana ela fala assim: não pensa, ser humano, você que é um ser da treva, que o ar-condicionado dá gripe em você. Não acredita nessa palhaçada. Que o ar-condicionado ele não te dá gripe, ele não te dá resfriado. É porque você atribui ao ar-condicionado, porque o ar-condicionado está na tua cabeça todos os dias. E você só pega a gripe na terça-feira à noite. Então, alguma coisa tem destrói. E então, a Joana diz que todas as doenças para a gente, elas vêm da psique. Isso vale para espinhas, cravos, tropeço, unha encravada, até um câncer, uma hemorroida, sei lá o que você vai ter, tá, gente? Oi? Tombos nas escadas, que também não são legais, tá, gente? Aqui é pura magia, a gente interpreta tudo, tá? Eu também caí na escada, na pós aqui, que eu fiz um machucado. Que ela caiu em cima da televisão. Aí, minha filha, a Iraci uma vez prendeu a própria cabeça no vidro do carro. Você vê, é muito doido, gente. Perdeu. E a gente não sabia se ria ou se chorava. E ela gritava, gente, eu vou sair dessa. E a gente rindo, né? Pelo amor de Deus, que é a figura, gente. Iraci, ela é a figura. Quando essa mulher desencarnar, eu quero estar lá para ver aquele filme que passa na cabeça, né, Davi? Eu quero estar lá, porque o dela vai ser uma comédia. Essa mulher é ótima. Enfim, foi isso, gente. Aí, Joana, malandramente, o que ela fez? Ela fez um paralelo com a psicologia. Por quê? Porque é muito legal você falar que suas coisas ficam arquivadas nas placas profundas do perispírito. Tá, mas o que é isso? Como é que isso trabalha? E quando você tem um cara que dá um upgrade nessa linguagem, você usa o upgrade dele. Então, vamos dar nome aos bois. Para o que o espiritismo chamou de espírito, Joana chamou de self. O si mesmo. E para a Joana, né, para a psicologia junguiana, o seu objetivo é saber disso dentro de você, é realizar o seu Deus interior. É você compreender que você não é o que você pensa que você é. Você vai além do que você pensa que você é. Vou explicar isso, tá? Então, olha só, o self seria o seu espírito com E minúsculo. Aqui. O seu perispírito, que seriam os aprendizados que o self adquiriu, seria o quê? Inconsciente pessoal. Por que pessoal? Porque, amigo, apesar de todo mundo ser igual aqui a gente é diferente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quem é mãe aqui? Isso. Quem é mãe aqui e já deu uma frigideirada na cabeça do filho? Isso.
Ó, quem é mãe aqui e jamais daria uma frigideirada na cabeça do seu próprio filho? Isso. Então, tá vendo como tem mães muito diferentes? Por que eu falei isso? Porque eu tomei uma frigideirada na cabeça, tá, gente? Eu tomei. Eu era aquela criança terrível que era assim, falava assim pra mim. Ela, sai daí que eu vou quebrar seus pés. Eu saía, né, gente? Senão eu ia ficar sem pé. Que é a educação maravilhosa. Essa mulher é fantástica, gente. Se tem um filho perturbado, você reza pra ela vir filho dela na outra vida. Que dá certo. Se eu dei, vamos lá. Então, é o seu inconsciente pessoal. Embora todas sejam mães, a experiência de vocês é o quê? Individual. Exatamente. Para cá, a Joana vai dizer que tem, tudo que tem aqui, que é comum a todo mundo, ela chamou de inconsciente coletivo. Exatamente. E aí, o seu corpo físico, tá? Que é onde você adquire consciência, é onde você adquire uma personalidade, onde você, na verdade, onde você incorpora um personagem, porque quando você vai para o plano espiritual, essa parte daqui, ó, o corpo físico não vai junto, vai só o ovo estalado, tá? Vai só isso e isso. E aí, se você encarnar na outra vida como homem, como mulher, como alguma coisa não definida, sabe o que você quer encarnar? Né? É como se você encarnasse num novo personagem. Quando você encarna, por exemplo, todo mundo aqui já teve vidas na Idade Média. Sim, mas hoje, certos conceitos da Idade Média não fazem o menor sentido para você, graças a Deus. Certo? E você não entra em conflito por conta disso. Aliás, você quando nasceu, e sua mãe virou para você e falou assim, querida, olha aqui, hoje as mulheres tomam pílula. Você não fez, meu Deus, que absurdo. Né? Você falou, ah, tá. Entende a diferença? A cultura, ela ajuda você a trabalhar uma personalidade. Para essa personalidade, para esse corpo, a gente vai dar o nome de ego. Foi, gente, difícil, vocês vão com uma cara estranha. A gente é assim mesmo. Tô brincando. Parou a palhaçada. Gente, vocês estão entendendo? Fala comigo, gente. Sim, mais ou menos, que a amiga levantou a mão, fala. Desse lado, self. Dentro do self tem inconsciente pessoal, é coletivo. Escreveu isso? Tá. E em volta. A correlação? Ó, inconsciente pessoal, tá? Que é o que a gente chama de perispírito aqui no espiritismo. E o corpo físico, que seria a sua personalidade, é o ego, que a gente vai chamar aqui de corpo físico, da matéria. Foi, gente? Não, quando esse combo aqui está no reino hominal, que tem consciência, o combo ganha o nome de espírito que é maiúsculo. Entendeu? Aqui, quando você... Isso aqui tudo, quando adquire a consciência, é espírito com E maiúsculo. Isso foi, gente? Isso é mel na chupeta, vai. Independente está com corpo ou não, amigo. Tem consciência... Você está espírito que é maiúsculo. Foi isso? Isso. Linda. Beijo para você. Aqui, amiga, pronto para amiga. Gente, o ego é o eu nessa vida. Porque quando você morrer, amigo, e nascer, é outro ego. É por isso que as pessoas passam por uma evolução ontológica na barriga da mãe. Já percebe quando você vai fazer lá estudo de embriologia, ou você nem vai fazer, mas você teve um filho e ficou vendo aquela ultrassom, que seu filho parecia um pato. Teve hora que seu filho não parecia nada, né? Só quem via era o médico. Tinha hora que ele estava cabeçudo, você falava, Deus queira que ele não puxe o pai. Tinha hora que a coisa ia mudando, né? Então, porque é como se você resgatasse desde a época mineral até a época hominal. Então você ganha um novo ego. Cada vida que você tem é um novo ego. O que permanece é o seu self e o seu inconsciente pessoal. Isso permanece. Foi, gente? Mel na chupeta. Isso. Não, vou explicar.
Quando a mônada sai do forno lá de Deus, que ela é criada, ela não tem diferenciação. Ela tem e não tem. Como assim? Ela não é diferente de nenhuma das outras mônadas. Mas quando ela sai, ela já sai tendo a sua própria evolução. E é isso que diferencia as mônadas. Entendeu? Então a Joana vai falar pra gente de pessoas que têm, por exemplo, ela tem um livro que é um livro assim, que se você quiser ler, gente, faz uma prece antes, tá? Pra gente não morrer. Chama Conflitos Existenciais. O primeiro capítulo, que é o capítulo da preguiça. Oi? Tá na série. Conflitos Existenciais, tá? O primeiro capítulo, o segundo, que se intitula Preguiça, depois que a Joana descreveu a sua pessoa, né, porque você vai ver que uma hora você está no nível ameba, ela escreve assim, pessoas que agem assim estão no nível primitivo de evolução. Aí você fica super mal e você tem vontade de dar o livro na cara dela. Você fala que eu estou aqui em 2017, você está falando que eu estou primitiva? E ela diz, aham. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, o que ela está querendo dizer? Que o self da criatura, né, esse eixo aqui, não é muito bem integrado. Porque qual é o objetivo do seu ego? O seu ego, que é pura consciência, o objetivo dele é ele conseguir conscientizar o quê, gente? O self. Foi isso que Jesus falou quando ele falou assim, eu e o Pai somos um. Porque eu, Jesus, me tornei Cristo, porque eu descobri Deus em mim. E é por essa razão que ele fazia o que ele fazia. Porque quando você descobre Deus em você, você entra em harmonia com tudo que acontece no universo. Tudo que acontece no universo. E você consegue brincar na matéria. O que é brincar na matéria? Você começa a compreender, agora eu vou ser muito louca, você me permita a licença poética, que nada disso existe. E a física quântica já fala pra gente isso. Que nada disso existe. Nem o teu corpo, criatura, existe. O elétron, que forma o átomo, que forma o seu corpo, ele está fazendo isso aqui, ó, o tempo todo, pulsando e voltando. Ele pulsa, beijo, ele pulsa e ele aparece e desaparece, aparece e desaparece. Então a pergunta é, amigo, tu é um pisca-pisca, você está dentro ou está fora? Dá até não sei, né? E aí acontecem eventos na nossa vida que a gente fala assim, gente, isso é muito louco. Quer ver um evento louco? Sabe quando você está atrasado para ir para algum lugar e de repente você chega, tá, o Waze está dizendo assim, você não chegará, mas você chega? Ou quando você, por exemplo, coisas legais assim, você vai fazer uma viagem, por que a viagem de ida demora sempre mais que a viagem de volta? E não é verdade? Adoro, gente. Aí vem Einstein, olha para você e fala assim, e é verdade, gente, tempo e espaço é relativo. Quando ele fala isso, que tempo e espaço é relativo, e você comprova que isso é relativo, você começa a se perguntar, mas que raios que eu sou escravo do tempo? E é muito doido. Quer ver aquelas pessoas que não envelhecem? Já viram isso? O Divaldo, gente, ele tem 90 anos. Você olha para ele, parece que ele faz botox. Faz nada, gente. Faz nada porque eu bem toquei. Entendeu? Faz nada. Ele só ajeita o cabelo. Mas o botox ele não faz, né? Aí a gente começa a perceber que ele é todo... Você quer ver uma coisa que ele falou e eu achei super legal? Ele conta o seguinte, que ele era míope. E ele era bastante míope. E um dia, depois que a Joana explicou tudo isso para ele, né? E ele entendeu, ele falou assim, não quero mais ser míope. E ele curou a sua miopia e ele não usa óculos até hoje, tem 90 anos, enxerga melhor do que eu, que tenho só 31. E 1,5 de miopia. Então, aí você fala assim, gente, isso é muito doido. Ele curou um câncer na próstata. Por quê? Bem, se eu estou com câncer na próstata, conversarei com a minha própria célula para ver se ela se cura. E ela se curou. Aí você fala, mas espera, mas o que é isso? Isso é trabalho. O que a nossa psicologia fala para você? Dentro disso aqui, desse desenho, como é que funciona a reencarnação? Tá? Ou seja, o que vai determinar a sua reencarnação? Isso aqui, ó. Quanto mais consciente você está do self, tá? Menos difícil parece a sua vida, apesar de parecer mais difícil. Vou dar um exemplo. Esses grandes santos que aparecem na humanidade, Chico Xavier, por exemplo, um grande homem iluminado, Gandhi, Francisco de Assis, Clara de Assis, parecem que são santos que encarnaram.
Mas se você olhar para a vida de Francisco de Assis, por exemplo, dá pena. Você fala, gente, não pode ser a vida de um santo. Eu, nessa vida, eu morreria. No primeiro mês, né? Você não come, você dorme num lugar que neva e você dorme na pedra, você usa uma roupinha xixelenta, você só come um pão, xixelenta, gente, e pinicava, né? Você come pão e olhe lá quando tem pão, você vive mendigando, cara, é surreal. Aí você fala, mas como é que Francisco conseguiu? Porque para o espírito que é iluminado, ele tem uma outra visão do mundo. Então, para ele, o que para a gente parece absurdamente dolorido, para ele, não. Quanto mais consciente do seu self, mais fácil fica a nossa encarnação. Porque aquilo que parece dor para os outros, para você não é dor, para você faz parte de um processo evolutivo, do movimento da natureza, faz parte do seu autoconhecimento. O que é autoconhecimento baseado nisso? A Joana diz para a gente que devido a várias encarnações que a gente guarda no nosso inconsciente memórias que não são muito legais, tá? E que impedem a gente de conscientizar o nosso Deus interior, o nosso self. Então, a reencarnação é uma oportunidade que você tem de dar uma zerada no seu ego, de ganhar uma outra personalidade, numa outra cultura, com outras tecnologias, com outras oportunidades para você conseguir fazer esse caminho interior. Então, os seus pais são escolhidos através da visão desses conteúdos que tem aqui. E é isso que vai dizer sobre a sua família espiritual. As suas afinidades, as suas não afinidades, os seus débitos, né? Que a gente fala débitos de outras vidas. Na verdade, não tem muito a ver com a pessoa, tem a ver com o conteúdo. Então, isso aqui que vai dizer pra gente a sua reencarnação. E o que a Joana fala? Se você não quer ficar nesse bate-volta, dá uma olhada aqui, entendeu? Ou seja, quando você conseguir desenuviar isso aqui, ó, conseguir trabalhar esses conteúdos, o teu caminho para o self é direto. E aí é isso que a Joana chama de plenitude, de paz interior, de realização crística, de Buda, né? Buda é um estado que você entra, né? De nirvana. Tudo isso faz parte desse caminho. Então a Joana, ela entende, né? O Espiritismo fala pra gente que o espírito tem que evoluir, e Joana entende que evoluir é você buscar a Deus constantemente. Então, todos os desafios que acontecem na sua vida, desde pneu do carro furou, até arrumei um câncer, até vou separar do meu marido, fiquei sem emprego, todos esses desafios, na verdade, eles estão correlacionados com questões que você tem internamente. Se você souber olhar para que as coisas acontecem na sua vida, essa resposta é direta. E o problema acaba, porque ele não precisa ficar ali. E você para de sofrer. Vou dar um exemplo bobo, tá? Mas não é bobo. Todo mundo sabe, né, que sempre existe problema de nora e sogra. Por quê? Porque tem, tá, gente? Porque é assim. Porque a mãe, por o arquétipo materno, que eu vou explicar quando chegar no arquétipo, toda mãe tem que ter sobre os filhos uma posse. Porque senão, ela não é mãe. Tem que ter um troço que ligue. Certo? E quando ela tem um filho, qualquer namorado ou namorada que esse filho arrumar, que não seja Jesus ou Maria de Nazaré, não tá bom. Tá? Não tá bom, porque vai levar meu filho para o mau caminho, porque patatá. E se você não tiver esse estrangeiro que entre na sua vida, você não sai do inconsciente familiar. É como se você passasse uma encarnação inteira sem ter eu. Então, sempre vai dar esse problema. Tá? E aí Chico conta que para as noras, eles não contam isso, eu só estou explicando para vocês na psicologia. Para as noras, esse embate com a sogra fala dela saber do seu próprio valor. E para a sogra, idem. Então trabalha a autovalorização da mulher, que é um dos caminhos para a individualização. O que é individualização? É esse eixo ego e self estarem completamente alinhados. É você descobrir o self dentro de você. É você se planificar. Então, o que acontece? Chico conta que chegou uma vez para ele uma nora e falou assim, olha, meu problema é minha sogra, ela é terrível, ela quer acabar com a minha vida, com o meu casamento, não aguento mais ela. Aí Chico falou, ei, você quer matar ela? Aí a mulher falou,
Se Chico falou que vai matar, meu bem, por que você vai dizer que não? Aí ela falou, gostaria. Interessa. E aí, Chico virou para ela e falou assim, então tá, então vou fazer o seguinte, você vai voltar para casa, você vai voltar daqui a 3 meses, para ninguém suspeitar, tá? Eu vou preparar um veneno numa água fluidificada, eu também preciso de um tempo para conseguir as magias aí, para poder fazer. Vou falar com os espíritos, vou dar um jeito. Você dá esse veneno aí para sua sogra, só que você vai ter que tratar durante esses 3 meses ela como se ela fosse uma rainha, para não ninguém suspeitar que foi você, muito menos eu. Aí ela, fechado. E foi. Deu 3 meses, na data marcada, volta a senhora e fala assim para o Chico. Aí Chico, tudo bom? Pegar o seu veneno, né? Aí ela fala, ai Chico, não vai não. Ele, por quê? Ele sabe de uma coisa? Quando eu comecei a tratar a minha sogra bem, não sei o quê, no começo foi muito difícil, que eu queria matá-la mesmo. Mas depois, ela começou a mudar comigo, eu não sei o que aconteceu. E aí ela foi mudando, e hoje nós somos melhores amigas. Eu queria pedir para você não matar a sogra, dar o veneno para outra pessoa. Né? Aí ele fala assim, tem certeza disso? Porque eu não vou poder fazer outra, eu vou despachar o veneno. Não, tenho sim. E despachou. O que aconteceu? Na hora que ela sabia que ela ia matar a jararaca da sogra dela, ela atribuiu assim, um poder imenso. Como se ela olhasse para outra e falasse assim, vai, sua besta, você vai morrer. Então, mal ou bem, ele deu uma profilaxia para ela e ela atribuiu o poder. Quando uma das duas atribui o seu poder, a outra faz assim, larga as armas. E a relação começa a fluir. Mas isso é uma questão interna sua. Então, segundo Jung, a sua sogra faz papel da sua segunda mãe. Quando eu for contar para vocês aqui do arquétipo materno, vocês vão entender o que é trabalhar a mãe na nossa cabeça. Não é fácil, porque a nossa mãe simboliza o nosso inconsciente. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a mãe de vocês falarem assim, respeitem os mais velhos, e vocês saírem daqui respeitando os mais velhos, vocês são idiotas. E se vocês saírem daqui dando pancada na cara do primeiro velho que você vê na frente, você também é um idiota. Agora, se você ouve aquilo e fala, peraí, o que é respeito? Quem são os mais velhos? Como que se respeita um mais velho? Será que eu abaixando a cabeça para tudo que ele faz e não dando minha opinião? Ou será que eu saber me impor na hora de me impor, saber respeitar a experiência dele? Como é que funciona isso? A hora que você filosofa sobre a coisa, você adquire um respeito próprio. E aí você vai respeitar os mais velhos, não porque a sua mãe mandou, mas porque você sabe. Isso é ganhar consciência. E tem certas coisas que a gente vai recebendo de família, que a gente vai recebendo de mãe, de pai, de cultura, de valores, que a gente nunca parou para pensar. Quer ver como é que você percebe isso? Quando você vê alguma coisa e fala assim, mas eu não acho isso certo. Pronto, tá aí, teu conflito. Por que não é certo? Talvez se você fosse em outra cultura, seria o quê? Correto. Então, se isso é uma questão, ela aparece aqui. E aí você atribui um valor, você vive em cima daquele valor, que na verdade não é um valor real, que não fala para você da liberdade. Porque Joana de Ângeles diz para a gente que quando a gente consegue esse eixo, essa individualização, nós temos liberdade sem fronteiras. O que é isso? É liberdade sem fronteira mesmo. Você é livre para ser e fazer o que você quiser. Porque você tem um entendimento, que eu não vou contar para vocês qual é, só no final da aula, tá, gente? Do ano, tá? Você acha que eu sou boba, tá? Para vocês entenderem o que está dizendo. Vou dar um exemplo, tá? Bezerra de Menezes, que é um espírito de extrema luz, como Joana, né? Uma pessoa um espírito muito nobre. Certa feita, isso é um livro, tá, gente, que tem aqui na livraria, que chama Entre Dois Mundos, você pode adquirir. Primeiro capítulo, chamado Marco Aurélio. Ele desce na época do carnaval, essa época maravilhosa que estamos entrando, né? E ele vai na casa de um baiano deputado. E o baiano deputado estava lá com seu esquinho, né, bebendo, fazendo toda aquela coisa linda e premeditando a morte de sua esposa, tá? Porque a esposa estava entravada na cama há uns 20 anos e ele queria dar um cabo nela, porque ele poderia fazer o quê? Cair na gandaia, né? Aqui, né? O balancê. Ele queria era isso. Então, o que ele pensou?
eu vou pegar lá, né, um medicamento qualquer lá que eu não sei qual é, vou aplicar no soro dela, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória e como ela já está aí na cama, mesmo parece um vegetal, ninguém vai saber o que aconteceu, vai já que a coitadinha morreu, né, bateu as botas. E aí ele espera o enfermeiro sair do quarto. Quando ele está indo para o quarto, tá Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno vão atrás dele. Quando ele vai enfiar a seringa para matar a mulher já fica nervosa porque ela sente. Bezerra vira para Manuel e fala assim: agora vamos produzir no nosso querido irmão um acidente cardiovascular. Traduzindo, vamos dar um AVC no amigo, né? E aí o Manuel olha para ele e fala: mas ele sobreviverá? Aí Bezerra diz: não. Aí ele fala assim: é melhor ele fora do corpo, que ele agrava menos a situação dele do que ele dentro. Gente, então não vai matar ninguém, porque você pode sair do corpo a qualquer momento que Joana chega para você e fala que eu vou produzir um AVC na sua mente. Tá? Ou seja, por que Bezerra pode fazer isso se você não pode olhar para aquelas crianças endemoniadas do seu play, né, que jogam ovo, que jogam coisa para baixo, né, ou aqueles filhos estranhos que você tem, aquela sogra capeta que você tem e fala: é melhor fora do corpo do que dentro, senhora. Vou empacotar e mandar você para o nosso lar. Por que isso não pode acontecer? Qual é a diferença dele para a gente? Isso fala de liberdade sem fronteira. Eu não vou dizer qual é a diferença, porque se eu disser, você vai sair daqui feliz, igual um pito no lixo, não vai voltar mais, tá? Então a gente vai ficar aqui até dezembro, tá? Quando chegar em dezembro, você vai falar: me iluminei. Vai ser exatamente isso, tá? A gente vai sair aqui todo mundo iluminado. Mas o caminho é esse. Diga. Que ele pulsa. Falei. Vamos lá, gente. Dá até um medo, né? Vou dar um exemplo. Vou explicar de onde é que isso vem, né? Porque pode ter uma... Né, gente, o pessoal pode fazer com aquela lacuna, porque realmente foi um negócio muito estranho. Olha só. O que a física... O que a gente achava que existia? Que o elétron era aquelas bolinhas rodando e aquele negócio. Quando os físicos começaram a adentrar a matéria atômica e começaram a perceber mais, ou conseguir olhar mais o elétron de uma outra forma, eles perceberam que o elétron, ele pulsa. Então, ele aparece e some tão rápido que parece que ele está sempre ali. Só que, na verdade, ele está sumindo. Então, significa que o seu corpo ele se faz e desfaz, se faz e desfaz, faz e desfaz. Só que você não percebe, porque a gente tem uma lentidão nos sentidos que nos fazem achar que as coisas são o quê? Palpáveis. Toda a matéria. Vocês lembram daquela levitação que a gente fez? Quem fez aqui? Vocês estão com uma cara, gente, horrorosa. Tem as pessoas assim, ó. Eu só estou olhando aqui, é ótimo, gente, estar no alto, porque eu vejo a cara das pessoas. A hora que você vai falar que vou fazer a levitação, a pessoa quase sai ali, acho que você acha que recebeu um negócio. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem, para a gente poder entender esse negócio da matéria, tá? Então, vamos lá. Vem você que perguntou, lógico. Ô, Fábio, vem cá, você. Vem que eu quero te levitar. Gente, olha que muso. Olha que divo esse homem. Eu não sou boba? Você acha que eu vou chamar quem para levitar? Senta aqui, amor. Olha só, gente. Gato, né? Gato. Gostou? Ah lá, gente. Olha o olho da criatura. Não, ele que senta, amor. Você fica de pé. A gente vai aproveitar de você. Vem, Cami, que a Cami tá rindo muito. Vem, Frank. Ah lá, o Frank adora uma magia. Olha que olhos lindos. Desculpa a brincadeira. Então tá bom. Então vamos lá. Vem cá. Vamos lá, gente. Você quer ficar desse? Do lado que você quiser, meu bem. Vamos embora. Vamos lá, gente. Como é que vai ser a levitação? Tá? Todo mundo vai participar. Então não fica você achando que você está aí sentado, que eu não chamei que você não está participando, que você está. Tá? Como é que vai ser isso? A gente vai tentar levantar o nosso... Quanto você pesa? 80. De puro músculo e pura alegria, 80, né, gente? Eu malho na academia dele. Ele, então, assim, 80 quilos de pura beleza. Nós vamos levantar com os nossos dedinhos. Faça os dedinhos, Frank. Como é que a gente levanta? Não, porque o Frank está muito perturbado. Peraí. Faz assim. Pronto, gente, é que a gente combinou antes, tá? Ó, então, a gente vai levantar ele com os dedinhos desse jeito. Pegando aonde? Pegando aqui, tá? E pegando aqui na dobrinha do joelho, tá? E a gente vai tentar levantar ele desse jeito. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos lá. A gente vai pegar você fica parado.
Agora vem a magia, tá? Agora a gente vai... A cara dele, gente, tá tudo bem? A gente vai botar a mão sobre a cabeça dele. E aí a gente vai... E vocês se concentrem. Concentrar em quê? Em nada. Fica pensando que o bichinho vai levitar, tá? A gente vai botar aqui a mão na cabeça dele, a gente vai pegar de novo. Vocês viram o quanto que eles subiram? Que ele subiu. E foi isso. Agora a gente vai fazer de novo. Vamos lá. Fecha o olho você. Nossa, que mágica. Tá tudo bem? Gente, sim, vimos? Obrigada. Os magos. Foi, gente? Vocês estão bem cansados? Nada, tudo bem? Agora, obrigada pela sua participação. Gente, tá solteiro? Tá solteira, menina, olha lá. E agora tá mais magro. Vamos lá, gente. Então, olha só. Isso que a gente está fazendo, como é que a gente levanta uma pessoa, não consegue levantar direito uma pessoa com 80 quilos, e depois a gente levanta a pessoa, peso pena. Isso, exatamente. Também não sei explicar como isso funciona, tá, gente? Caso você seja da área da ciência, você pode estudar. Eu fico aí com você estudando, mas eu não sei nem a explicação física disso. Eu sei que esse negócio acontece, que funciona desse jeito. Então, para a gente, a matéria é o quê? Fala para mim. Obrigada. Entendeu? O quê? Se ele subir na balança, sumiu. É estranho, né? Pois é, gente. Vocês estão com uma cara assim... Tá até uma... Todo mundo quieto, assim, fala, gente, que magia. Fiquem tranquilos, não façam isso em casa, tô brincando. Vocês podem fazer, eu brinco disso desde que eu tenho 7 anos de idade, né? Não, nunca aconteceu nada, nunca apareceu um espírito zombeteiro, assim, nunca falou nada, então você pode fazer, tá? Agora, isso tem a ver com mediunidade de efeito físico, provavelmente, que é o que o espiritismo vai explicar, né? Divaldo, por exemplo, em outra vida dele, ele foi Daniel Douglas, o médium que levitava. Ele levitava, sozinho, sem ninguém pegar os dedinhos nele. Então, a gente começa a ver que a matéria é alguma coisa completamente o quê? Relativa. Por isso que ela é moldada pelo seu... Por isso que se seu inconsciente tiver zicado, amigo, se sua mônada tiver mais ou menos desse aprendizado, o seu inconsciente estiver cheio de coisas negativas, né, de complexos desarmônicos que te tomam, o seu corpo físico vai estar como? Então, primeira dica que eu dou para vocês, por favor, nunca lutem contra a doença de vocês. Não. Escutem a doença de vocês. Elas falam sobre você, sobre aquilo que você precisa ouvir e ver, e não está ouvindo e nem vendo. Então, não tenha medo, mas pergunte. E tem uma coisa que parece mágica, e é verdade. Se você saca por que a doença apareceu, ela vai embora, porque esse é o olha lá, né não? E vai mesmo. Gente,
Lógico. Lógico, gente. É. Mas se a gente aqui puder estudar o Tantra, a gente ia fazer isso. É. No Tantra, você aprende a fazer isso. Aliás, todo mundo aqui assistiu palestra? Todo mundo aqui tomou passe? O que é isso? Tantra é uma das filosofias indianas. Então, o que acontece? É a mesma coisa, gente. É exatamente o mesmo princípio. Então, tudo isso que a Joana ela achou aqui, para a gente poder fechar nossa aula, ela achou aqui o melhor caminho do mundo para a gente poder se trabalhar, porque ela vem explicando através da sua obra psicológica e através dos termos que ela usa, como é importante a gente mergulhar aqui dentro, como é que é importante a gente perceber essas questões, como que é importante a gente fazer o que a gente chama de autocura. É exatamente esse processo. Não tem por onde a gente, enfim, fugir. Se você não souber o que está aqui, que é a pedra no seu sapato, dificilmente você vai evoluir. A meditação, que é uma prática que a gente utiliza, que o cristão utiliza, tá? Não só o pessoal do Oriente, mas o pessoal do Oriente é muito mais avançado em meditação do que a gente é muito capenga, né? E muita coisa se perdeu do cristianismo primitivo. A meditação é uma maneira de você fechar, se centrar e começar a entrar para dentro de você. Porque você é obrigado a comandar, né? A observar a sua mente. Então, se a sua mente, se aparecem imagens estranhas, você... músicas estranhas, pensamentos que não sejam um mantra que você se concentra, você... né? Você aprende a observar isso. E com o tempo, 5 minutos de meditação, você está no Lexotan total. Você está, meu bem, no Rivotril, do Hormonide, você está ótimo, entendeu? Então, você serena. E isso é muito importante, por quê? Porque quando você serena, você começa a perceber a relatividade da sua personalidade. Então, quer ver um exercício legal de você fazer? Você não é nem o seu nome. Aliás, como é que você sabe que você se chama o nome que você tem? Que alguém escolheu. Nem o seu nome você é. Você não é o seu corpo. Você está irradiando um corpo. Mas você não é esse corpo. Ele é um produto seu, mas não é você. Então, se você sofre pelo corpo, a Joana diz, não sofra. Isso aqui é descartável. E vai depender sempre disso aqui. As pessoas mais sábias, os homens mais sábios, eles sabem, inclusive, quando eles vão morrer. E eles dizem, e eles sabem exatamente quando e como e do que jeito, sabem tudo. Porque o controle é absoluto, gente. É controle absoluto, de verdade. Yogananda, né, quando ele entrou nesse processo aqui, ele tinha uma consciência tão lúcida que extrapolava até o seu eu, que ele falava que ele sentia as ondas do mar explodirem dentro dele. Porque através desse self, que é igual para todo mundo, por isso que eu falei que ele tem um inconsciente coletivo, que é o centro da sua mônada, por isso nós somos o quê? Irmãos. E por isso, como isso aqui não tem diferença meu, é o Deus que está em mim, Deus que está nela, Deus que está em você, Deus que está em todos os lugares aqui, como isso aqui é um para todo mundo, no fundo, todos somos o quê? Um só. Aí vem o Ho Oponopono que eu falei para vocês, né, que o Ho Oponopono, quando ele vê alguma coisa, ele sabe que ele também é responsável por aquilo. Então, ele pede perdão, né, quando vê alguém passando fome, quando vê alguém sofrendo, como se, não diretamente, mas indiretamente. E por onde Yogananda, por onde Jesus sabia, por exemplo, que Lázaro não tinha morrido? Por aqui. Vocês estão entendendo, gente? Agora parece que eu tomei um ácido. Parece que eu tomei um ácido? Vou dar um exemplo. Ó. Quando você entra em meditação, o que acontece? Você perde a ideia de personalidade, porque você não é o seu corpo, você não é o seu nome, você não é o eu que você pensa que você é, você simplesmente é aquela experiência genuína. Quando você se conecta com esse eu profundo em você, que é o seu Deus interior. Deus interior não está dentro de todo mundo? Não se chama Deus? Quantos deuses existem? Então, o meu Deus interior é igual ao seu? Se eu quero saber o que está acontecendo com você, se eu me conectar com o meu Deus interior e te buscar, eu sei.
Vocês estão entendendo? Isso acontece inconscientemente. Quer ver? Exatamente. E por que você sabia que você ia ver a pessoa que passou perto de você, ou que você pensou nela? Por quê? Porque aqui, gente, aí isso é legal de falar, né? O tempo aqui é completamente diferente do tempo aqui. Aqui o tempo para a gente é linear. Aqui não existe, só existe um tempo, o presente. Vou explicar, olha, como é que foi essa história? Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro tinha morrido, enterraram Lázaro. Aí alguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, Lázaro morreu. Jesus estava em outra cidade. Lázaro estava em Beatsânia, ele estava em outra cidade. E aí ele falou assim: Jesus, Lázaro morreu, ele já foi enterrado, você não irá ver a família? Ele falou: já vou. Depois de 3 dias. Lázaro estava apodrecendo. Por que ele demorou 3 dias? E por que ele fez abrirem a tumba e entrou lá dentro e Lázaro saiu vivo? E aí vem o Espiritismo na Gênese falar que Lázaro não estava morto, ele estava na morte aparente, que a gente chama de catalepsia ou letargia. E ele estava em pleno êxtase. E o que Jesus fez? É um passe magnético nele e ele voltou. Porque ninguém volta da morte. Entendeu? A não ser que porque você se desliga do seu corpo. Então, para Jesus poder voltar em 3 dias, ele sabia onde é que Lázaro estava. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava... Ele sabia, por exemplo, o que ia acontecer com ele. Por isso que eu falo para vocês que os mitos são importantes. Porque Jesus vê um arquétipo, que é o mesmo arquétipo que vive Francisco, que é o mesmo arquétipo que vive todo mundo que vai buscar, de alguma maneira, o seu próprio Cristo interior. Então, Jesus sabia que ele ia ser crucificado desde o começo. Por quê? Porque é assim que está na Bíblia. Mas por que está na Bíblia? Porque isso é um mito, que não está só na Bíblia escrito, mas está escrito em outras mitologias. Todas as outras mitologias está escrito isso. E você vai encontrar. E isso é uma potência do coletivo. Mas isso eu vou explicar lá para frente para vocês, para não embananar. Lógico. Olha, você fez uma pergunta para mim que eu vou deixar vocês com água na boca. Olha só. Segundo o Livro dos Espíritos, conforme você vai evoluindo, você perde o corpo físico. O espírito não precisa mais o quê? Encarnar. Concorda comigo? Beleza. Só que segundo Emmanuel não, segundo André Luiz, no livro Libertação, na página 97, está lá, da edição antiga, está lá, tá? André Luiz, lá no umbral, andando com Calderaro, e aí em algum momento, em algum momento ele olha um troço. E ele fala: o que é isso? Aí Calderaro fala: é um espírito que desencarnou, mas teve aqui a sua segunda morte. Perdeu o seu perispírito. Chico, quando estava escrevendo, depois que ele acabou de escrever, né, ele falou: tchau, André, tchau, vai com Deus. Bateu um fio para Emmanuel: desce aqui agora. Tem uma coisa muito estranha. E ele falou: Emmanuel, eu não posso publicar isso, porque se eu publicar isso, eu vou estar contradizendo o Livro dos Espíritos. Aí Emmanuel falou: mas isso está no Livro dos Espíritos. Foi o homem que não sabe ver. Escreva isso, porque ninguém vai perceber. Só vão perceber alguns anos depois. Esse livro é de 1940 e também tua avó estava muito virgem, né? Ou não, né? Naquela época, mas a sua mãe poderia estar, né? E isso só foi visto e atentado pelos espíritos em 2004. Legal, né? Então, só para dar uma palhinha, se o espírito perde o perispírito, o que sobra? Não vou falar mais nada. O inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal se perde. E isso está no Livro dos Espíritos, tá? No Livro dos Espíritos 1 e na introdução. Mas eu não vou abordar isso aqui porque isso dá muita polêmica. Isso não é aula de Livro dos Espíritos, isso é aula de psicologia. Mas como a pergunta surgiu, eu respondi. Foi, gente? Por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente poder entender de onde é que está arquétipos. Se você pegar esse livro, tá? Que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e abrir a introdução,
você vai encontrar aqui, na introdução, um capítulo que está escrito assim: resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Porque Sócrates e Platão são os precursores da doutrina espírita. A palavra arquétipo, que eu estou falando para vocês, que é o que está no inconsciente coletivo, lá para frente a gente vai aprender mais sobre isso, significa tipos primordiais. Arque, tá? São primordiais. Tipo, tipos. E aqui está escrito assim: resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada, antes da sua encarnação existia unida aos tipos primordiais. As ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se dele, encarnado, e recordando seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Então, isso aqui é o mito da caverna de Platão. Vocês não têm aula de Platão no Espiritismo, isso é uma pena, porque se vocês tivessem ido entender o que eu expliquei aqui. Mas, Joana vai beber daí. Quem cunhou a palavra arquétipo foi quem? Platão. Joana vai linkar. Já estava ali a psicologia. Jung, quando desencarna, a obra dele é posta para ser vista por vários espíritos, né? E os espíritos atestam que o que ele escreveu é o espiritismo, só que na área científica. E Jung falou de espírito? Falou. Falou. Falou de reencarnação? Falou. E se você pegar a doutrina espírita e a psicologia espírita, é idêntico? É idêntico. Os psicólogos junguianos sabem disso? Não. Alguns. Outros, não. Porque não entendem. Então, isso aqui foi, gente? Isso aqui é o básico para a gente poder pegar daqui para frente. Foi? Vocês estão confortáveis? Vocês estão estranhos? Você quer dar uma olhadinha no Platão? Ótimo. Mito da caverna. Mito da caverna. Tem um livrinho, se você encontra na travessa, é um livrinho fininho, chamado Mito da Caverna. Mas eu vou contar ele aqui para vocês, para a gente fechar a aula. Ah, gostei. Porque quando a gente encarna, aí eu vou pegar o que eu li agora, a gente esquece tudo isso daqui. E a nossa noção de eu parte do corpo. Então a gente acha que nós somos a nossa mente, e não que a mente é um produto do meu self. Eu acho que eu sou o meu corpo, eu acho que eu sou as minhas preocupações, as minhas questões, os meus valores. Quando eu fecho aqui para meditar, a minha mente, os indianos falam uma coisa muito legal, eles falam que a mente é como se fosse um lago que reflete tudo, que espelha tudo que está em volta. Então é como se ele captasse a forma do que está em volta. E quando você medita, é como se você limpasse esse lago de reflexo e conseguisse ver o fundo dele e achasse o seu self. Então a gente precisa, a dificuldade da gente de meditar é porque a gente não consegue serenar a mente. Mas tem técnicas, tem respirações que fazem isso. Mas é a nossa dificuldade de desidentificar da mente. A nossa mente se assemelha a um macaco louco ou a um cavalo desgovernado. Tenta parar um cavalo desgovernado. Ah lá, é só você falar que eu vou meditar como é que o cavalo fica? Louco, pior ainda. Mas o que você faz com um cavalo desgovernado? Como é que você para ele? Amigo, ou você bota ele para correr num canto, ele vai correndo, você vai cercando ele onde ele vai, né? Aí você fecha aqui e fala, corre aí, fica louco, mas fica louco aqui. Ou você, meu filho, dá um jeito de montar nele e guia só, porque ele não vai parar de correr. Então, o que você tem que fazer com a sua mente? Observar. Só que a gente tem dificuldade de se desidentificar da mente. É a maior dificuldade que a gente tem. O corpo até vai. Agora, a mente é muito complicado. Para se concentrar. Mas eu vou ensinar aqui para vocês, vai ter uma aula que eu vou ensinar vocês na aula do self. Tá? Eu acho que é a próxima aula. A gente vai fazer aqui uma experiência para a gente poder... É a próxima aula que a gente vai falar disso aqui. O que tem aqui, como é que não é. E eu vou fazer vocês chegarem aqui. Eu quero que vocês sintam o self. Então, a aula que vem, a gente vai fazer um pranayana, tá? Antes de começar a aula, antes da gente poder, de eu cair dentro dos conceitos, você vai serenar sua mente, depois eu vou falar do self, e vocês vão entender como se eu estivesse falando não sei o quê, tá? Vão entender. É isso. Oi? Eu sou palestrante semana que vem? Não, só dou palestra dia 1º de março. Foi, gente.
Depois eu te explico. É mais ou menos isso. Ah lá, gente. Eu estou perturbada. Ai, Deus. Ai, gente, vocês vão me botar aqui numa sinuca de bico. Vamos lá. Olha só. Gente, vou falar. Ai, Deus meu. Vamos embora. Vocês não contam para ninguém, só está sendo passado pelo canal FEB, né? TV, gente. Oi, canal 14. Beijo para os internautas. Isso nunca aconteceu, hein? Vamos lá. Então eu vou encerrar a aula. Tá bom, gente? Para a gente acabar. E aí, se você que estiver vendo pela internet, você manda um e-mail, tá? Você manda um e-mail ou você fica amigo de alguém daqui, cola com a gente, tá? É isso aí. Foi, gente? Então vou fazer a prece para a gente poder encerrar. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade divina de estarmos aqui. Agradecemos a Joana que abre a nossa mente para que possamos pensar para além do eu, que nós possamos perceber o nosso verdadeiro ser. Então, assim pedimos, veneranda, guia os nossos caminhos, empresta a sua consciência a fim de que podemos da melhor maneira compreender. E assim pedimos que esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Foi, gente? Obrigado. Beijo. Tchau.